Hoje é notícia. Bom dia, muito bem-vindos. Hoje é notícia o processo de vacinação em Portugal, dados já conhecidos no que toca a efeitos secundários também das vacinas contra a Covid-19. Na sua imensa maioria são reações ligeiras e pouco graves. Queremos ouvir a sua opinião, mas também as suas dúvidas, por isso participe neste programa através do 21044 1145, por telefone ou videochamada. Contamos consigo desse lado, 21044 1145. Só ontem foram vacinadas 70 mil pessoas em Portugal e com a aceleração do processo resulta que 1.400.000 portugueses já receberam mesmo as 2 doses da vacina contra a Covid-19. De acordo com o último relatório de vacinação, desde ontem há mais 300 mil pessoas com a vacinação completa no nosso país. Os dados oficiais dão conta de cerca de 3,2 milhões de portugueses com a primeira dose do fármaco, o que equivale a 32% da população do país. Quanto aos maiores de 65, quase 90% já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E foram registados 5.600 casos de efeitos secundários em portugueses que tomaram a vacina. Mais de 4.000 são referentes à vacina da Pfizer, que é que tem registado o maior número de reações adversas. Houve ainda cerca de 1.200 reações relacionadas com a AstraZeneca e aproximadamente 300 na vacina da Moderna. Estas pessoas queixaram-se sobretudo de dores musculares e de cabeça, numa altura em que já foram administradas mais de 4,5 milhões de doses. O Infarmed registrou ainda 35 casos de morte em idosos com doenças associadas, mas importa salientar, como reforça de resto a autoridade do medicamento e das farmácias, que estes casos não está demonstrada nenhuma relação causa-efeito com a vacina que foi administrada. 21044 1145, dê a sua opinião, coloque as suas dúvidas neste programa, onde contamos com a análise e os esclarecimentos de Miguel Prudêncio, especialista em vacinação do Instituto de Medicina Molecular. Miguel, bem-vindo mais uma vez. A vacinação a correr a bom ritmo, está tudo a correr mais rapidamente agora e começam a surgir naturalmente os dados de efeitos secundários, porque todos os medicamentos têm efeitos secundários. Falamos de poucos casos, 0,2% de efeitos secundários, e mesmo assim são efeitos secundários ligeiros, É isto? Olá, bom dia, Raquel. Obrigado pelo convite. Efetivamente é assim e estamos a falar de reações que são absolutamente comuns com qualquer vacina. Reações que, na sua vasta maioria, são reações desagradáveis, mas não são perigosas. São muito desconfortáveis, febres, dor no local da administração, dor de cabeça, que duram 1, 2, 3 dias no máximo e que depois desaparecem naturalmente. Mas esse é um alerta que tinha sido dado logo à partida, que estas vacinas, de resto, como diz o mesmo Infarmed, são observadas em geral em qualquer processo de vacinação, reações adversas. Exatamente. E estas são aquelas de que se falava desde o início. Exato, claro, aqui não há nenhuma novidade no sentido de que tenham sido identificadas reações inesperadas ou graves. O que acontece é uma reação normal que qualquer vacina pode produzir, em que o corpo reage àquele estímulo que é a vacina, reage de formas que podem ser desagradáveis, nomeadamente as tais dores de cabeça, febre baixa, etc. Mas, portanto, não há aqui nenhuma informação nova que ponha em causa a segurança das vacinas ou que Miguel, seja motivo de preocupação. O volume de casos que foi registado é baixo? É baixo. Isto são os casos reportados, os casos em que as pessoas reportaram algum mal-estar, alguma reação após a toma da vacina. Inclusivamente pode haver pessoas que, sabendo que é natural
terem uma dor de cabeça, terem uma pequena febre, não vão reportar e, portanto, é natural até que haja reações deste tipo, até em maior número do que os que estão reportados, mas, mais uma vez, estão perfeitamente dentro daquilo que é o quadro do que é esperado e do que está descrito desde o início e do que acontece com qualquer vacina. Miguel, temos visto aqui muitas pessoas preocupadas porque estão à espera, quando se fala em reações ligeiras, de uma ligeira febre, enfim, uma ligeira dor de cabeça, mas há pessoas a reportarem que se sentem mal como se fosse uma gripe muito violenta. Isto é tudo normal, mesmo que a reação seja mais violenta. Exuberante. Também depende das pessoas, de cada um, não é? É exatamente. Há pessoas que vão reagir de uma forma mais exuberante do que outras, há pessoas que não vão ter quaisquer reações, há pessoas que vão ter algum mal-estar e depois há pessoas que vão ter uma febre mais pronunciada, dores de cabeça, ficam uma sensação de fadiga bastante considerável e obviamente que inclusivamente podem não poder trabalhar durante 1 ou 2 dias e isso é reportado como tal. Mas mais uma vez isto é a variabilidade entre pessoas. Tendencialmente, e aqui não há uma regra escrita em pedra, mas tendencialmente as pessoas mais jovens que têm sistemas imunitários mais robustos vão reagir com um bocadinho mais de intensidade parece também haver uma maior tendência para reações adversas em pessoas do sexo feminino do que masculino, mas tudo dentro deste quadro de normalidade e de o relatório diz isso mesmo, reações registadas maioritariamente em mulheres por faixas etárias e aquela que tem mais notificações é dos 30 aos 49 anos, portanto as pessoas devem esperar que isto possa acontecer e não se preocuparem. Sim, devem, com certeza. Não se devem preocupar nestes 2, 3 primeiros dias, não se devem preocupar. Evidentemente que se estas manifestações assumissem um grau de desconforto extraordinariamente elevado ou se prolongasse no tempo, aí é natural e é desejável que reportem isso mesmo. E Miguel, a grande maioria são destas. Há relato de reações mais graves ou estamos a falar maioritariamente de casos O relatório que foi ontem emitido pelo Infarmed não detalha para cada caso exatamente a reação observada, mas é bastante explícito relativamente a que a generalidade destas reações são deste tipo. Depois isto, lá está, como estávamos a dizer agora mesmo, pode ter graus de intensidade diferentes e vai depender muito da pessoa. E, como eu dizia, tendencialmente são as pessoas mais jovens que vão reagir mais porque têm depende sistemas da pessoa, imunitários mais Miguel, robustos. E também temos aqui dados que nos indicam que pode depender alguma coisa da vacina administrada, mas já lá vamos. Vamos dar tempo agora aos nossos espectadores. Bom dia, Goretti Rodrigues, bem-vinda. Liga-nos de Taboaço. Bom dia. Tem dúvidas relativamente às vacinas, Goretti? Desde já agradeço pela oportunidade e pelo programa. Portanto, eu recebi a vacina no dia 26 de abril, foi a AstraZeneca, e é o seguinte, portanto, outro dia eu tive dores onde levei a vacina, tive febre, cheguei quase a 38, e tive que pôr gelo porque me doía muito o braço, e tinha aquela fadiga, estava assim cansada, mas tomei o Benuron de manhã e tive que tomar outro à noite e durante a noite não dormi, mas depois, outro dia, senti-me bem, só que tinha muita, e ainda tenho, de vez em quando, comichão no braço, onde levei a vacina. O meu marido também tomou, 2 dias atrás, ele tomou no dia 25 e não teve reação sequer nenhuma. Eu era só para perguntar agora então ao seu doutor, como tomei a AstraZeneca, agora vou tomar novamente, tenho marcado novamente para julho, como dizem que a vacina AstraZeneca que não vão dar mais, se eu posso, qual é agora a vacina que me vão dar, e se não vai haver alterações derivadas a eu tomar a AstraZeneca e agora vou tomar outra dose, mas
sem ser a AstraZeneca, não é? Goretti, já vamos procurar responder-lhe. Vamos Deixa-me antes... só fazer uma pergunta. Qual é a idade da dona Goretti? A Goretti tem 65 anos, certo? Exato, vou fazer já agora 66. 65, Obrigado. 66 anos, praticamente. Já vamos tentar responder às suas questões. Antes disso, vamos ouvir Bruno Geraldes. Bom dia. Empresário, liga-nos do México, da cidade do México, certo? É verdade, muito bom dia. Muito Bom dia, bem-vindo. Desde já, muito obrigado pela vossa atenção e a disponibilidade por me darem a oportunidade de falar aqui na TVI. É o seguinte, as vacinas. Bruno, as coisas no México estiveram controladas até determinado ponto, agora já não é bem assim. Isto aqui no México está de mal a pior, como vocês todos bem sabem. Aqui no México as coisas estão está tudo menos bem. As coisas não estão a progredir, as coisas estão a andar para trás e o povo do México é todo muito quente, é o povo latino e depois as condições atmosféricas aqui às vezes também não são as melhores e eu diria que tenho que regressar a Portugal, mas não tenho voo marcado porque aqui as condições são miseráveis, é aquilo que eu tenho a dizer. E estou aqui também para expor este caso porque muitos portugueses estão aqui a tentar unir-se. O Bruno já tentou marcar essa viagem de regresso, contactar as autoridades? Já mandei uma carta para o professor Marcelo, para o nosso presidente, mas sem sucesso. Deve haver muita gente a tentar contactá-lo e eu não consigo obter resposta nem do presidente Marcelo, nem de qualquer membro da organização europeia. Ainda assim, porém, vou continuar a insistir, as oportunidades irão também existir e vir até mim, porque eu vou lutar e procurar uma luz ao fundo deste túnel. Bruno, está muito longe ainda. Bruno, fica então aqui este seu apelo, este cidadão português. Muito Fica este apelo deste cidadão português a viver no México e com vontade de regressar por força das condições que atravessa ao nível da pandemia, aquele país da América do Norte. Vamos agora ouvir Diolinda Pires. Bom dia, liga-nos de Famões. Diolinda, tem dúvidas? Olha, bom dia. Bom dia. Obrigada ao programa e ao senhor jornalista. E é assim, dúvidas é assim, eu estou confiante e acredito, mas olha, eu tive muito mal. Tomei a vacina, portanto, de manhã, eram 10 horas. Estive bem até à noite, olha, volta das 11 da noite, comecei a tremer, com muito frio, doía-me o corpo todo, vomitei de noite, enfim, estive muito mal, pronto. As queixas foram estas. Ainda só, Diolinda, levou só a primeira dose e de que vacina? AstraZeneca. Passou. AstraZeneca. Ainda não levei, só foi a primeira. Só levou a primeira dose Só ainda? levei a primeira. A segunda será no fim de julho. E quanto tempo é que demoraram esses sintomas, Diolinda? Olha, foi de manhã que eu levei a vacina e só comecei às 11 da noite com estes sintomas. E depois passou no dia seguinte? Depois fiquei com o braço assim, tive um dia e uma noite. O outro dia ainda tive que ficar na cama. Muito Falta bem. de apetite. Agora já está recuperada? Já estou boa. Ainda bem. Estou boa. Ainda bem, Diolinda. Mas acredito na vacina. Porque eu acho que não há outra solução, não é? É a nossa única porta de saída, Diolinda disse, ninguém tem dúvidas. Obrigada pelo seu telefonema. Tempo ainda para ouvirmos Angélica Simões. Liga-nos de Santarém. Olá, Angélica, bem-vinda. Bom dia, bom dia. Tem dúvidas relativamente à vacinação? Tenho, e tinha medo de levar, faz amanhã uma semana que foi a primeira, e correu um bocadinho mal da minha parte. Porque na quinta-feira, depois, no dia a seguir, tive todo dia com arrepios de frio, tive o aquecedor ligado, tive dores horríveis nas articulações, coisa que eu nunca tinha tido, e até hoje ainda não passaram. Portanto, eu estou no sofá, vamos levantar em dificuldade, vamos sentar em dificuldade, desde que a vacina. Eu gostava que o doutor que está aí presente me soubesse dar alguma
informação sobre isso. Angélica, portanto, o que nos diz é que permanecem essas dores nas articulações desde que foi vacinada. E faz a minha uma semana, e foi também a AstraZeneca do governo. Angélica, foi vacinada há quanto tempo? Faz amanhã uma semana. Uma semana? Sim, Muito amanhã. Bem. Ok. Obrigada, Angélica. Os telefonemas dos nossos espectadores com dúvidas numa altura em que se sabe também que quem foi vacinado com a primeira dose da AstraZeneca deve tomar a segunda dose da mesma vacina. A recomendação é do Centro Europeu para o Controlo de Doenças. Este organismo alega que há pouca informação disponível sobre a mistura de vacinas. Admite, no entanto, que poderia recorrer-se à Pfizer ou à Moderna na segunda toma, mas lembra que estudos recentes apontam para uma eventual redução do grau de eficácia com esta opção. Recordo que, devido ao risco de coágulos no sangue, vários países limitaram o uso da vacina da AstraZeneca. Em Portugal é administrada apenas, como foi recomendado, a partir dos 60 anos. Retomo a conversa com o Miguel Prudêncio. Miguel, muita coisa aqui para conversarmos, a começar por este tema que a Gorete Rodrigues nos trouxe. Vacinada com a primeira dose da AstraZeneca, as pessoas têm muito esta dúvida. E agora o que é que vai acontecer? Devem aceitar a segunda dose da AstraZeneca ou não? Muito bem. Eu queria agradecer para já estes telefonemas destas 4 pessoas e da descrição que fizeram e que está muito alinhada exatamente com aquilo que nós estávamos a falar. Dores, febres, fadiga, que duram 1-2 dias. Nestes casos, todos a relatar reações violentas, digamos assim, duras de ultrapassar. Muito desagradáveis, mas passageiras. Num dia ou exatamente. E é isso que é importante enfatizar, é que realmente isto está perfeitamente dentro do quadro do que está descrito. Estas reações acontecem, mas têm uma duração curta, podem ser mais exuberantes em algumas pessoas e os relatos que ouvimos foram realmente bastante Miguel, incomodativas. Aproveito aqui a Angélica Simões a falar-nos numa semana de dores nas articulações e dores no braço. Isto é tudo normal? A dor no braço, prolongar-se um pouco mais, é normal. As dores nas articulações durante uma semana não será tão comum e se realmente persistirem, eu sugeria que a dona Angélica Simões comunicasse ao seu médico que essas dores persistem. A dona Gorete e a dona Diolinda referiram mal-estar, febre, muito incómodo, mas mais uma vez 1 dia, 2 dias e esses sintomas passaram. E a quererem saber se devem ou não aceitar a segunda dose da AstraZeneca. A dona Gorete colocou realmente essa questão em específico e, no caso da dona Gorete, tendo 65 anos, o expectável é que tenha a segunda dose também da AstraZeneca. A AstraZeneca só está limitada, digamos assim, portanto, não é administrada abaixo dos 60 anos, portanto, para pessoas acima dos 60 anos, não há restrição na utilização da vacina da AstraZeneca e, portanto, à partida, o esquema vacinal que vai ser seguido é o esquema, digamos, habitual. É aquele que deve ser mais eficaz, Miguel, que é continuar com a mesma vacina. É aquele que está demonstradamente, com base em muitos milhões de pessoas vacinadas no mundo real, demonstradamente eficaz. Tendo dito isto, e para abordar também já essa questão da segunda dose poder ser de outra vacina, e nomeadamente em pessoas abaixo dos 60 anos, porque essas pessoas não têm, à partida, não estão dentro do grupo etário a quem a vacina da AstraZeneca pode ser dada, e essas pessoas, aí temos uma situação em que pode ser equacionada uma segunda toma de outra vacina, nomeadamente da Pfizer ou da Moderna. A questão da eficácia dessa combinação ainda não está completamente esclarecida, mas há estudos a decorrer neste momento a esse respeito, e ainda ontem saiu uma notícia que não está publicada em revista científica ainda, mas dando conta de um estudo em Espanha, segundo o qual esta combinação tinha pelo menos tanta eficácia como manter a vacina da mesma marca nas 2 tomas. Isto porquê? E muito brevemente, qualquer uma destas vacinas utiliza como agente de imunização a mesma proteína, que é aquela proteína spike ou espícula que nós temos ouvido falar relativamente a estas vacinas todas. Portanto, a proteína, o agente que causa a nossa reação imunitária contra o qual
o nosso corpo responde é exatamente o mesmo. Portanto, não há, do ponto de vista da biologia, da imunologia, razões para pensar que o facto dessa proteína ser administrada com duas formas ligeiramente diferentes, que isso possa pôr em causa a eficácia. Mas a ciência está a estudar isso está, e disso teremos certamente notícias mais detalhadas. No Reino Unido está a ser feito um estudo muito exaustivo de todas as possíveis combinações para precisamente tirar a limpo se essa eficácia, como se prevê, não é afetada por combinar duas vacinas diferentes. Miguel, vamos continuar a ouvir as dúvidas e os comentários dos nossos espectadores. Olá, Maria de Lourdes, reformada, Liga-nos de Lisboa. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, bem-vinda. Outra vez. Bom dia para Maria de Lourdes também. tem 77 anos, perdoe-me dizer a sua idade, mas é só para dizer que já foi vacinada com certeza. Não, minha querida, o meu problema é um bocadinho diferente. Eu fiz um transplante da córnea em 2014 e a partir daí sou alérgica a quase todos os medicamentos. Já tive Covid e fiz alergia ao paracetamol, aos brufenos, ao Benflon. A minha dúvida é a seguinte: eu não sei se devo ser vacinada porque faço alergia a tudo. Muito bem, Maria de Lourdes, já vamos responder à sua questão. Bem-vinda mais uma vez e obrigada pelo seu telefonema. Vamos agora ouvir Filipe Mendes. Bom dia, liga-nos da Amadora. Olá, muito bom dia. Olá, Filipe, tem dúvidas? Pronto, o meu telefonema prende-se com o facto de não concordar com algumas coisas que foram ditas. Ao voltar também, bom dia, eu sou colega também, sou convidado, aliás. Pronto, no que toca à parte das vacinas e aos efeitos secundários, nomeadamente, como disse, ligeiros, será que não está a haver um encobrimento da situação? Porque eu ouço realmente falar em vários casos que não são assim tão ligeiros, nomeadamente coisas relacionadas com AVCs, graves, muitos deles. Muitas também das situações, às vezes nem estão ligadas às vacinas, mas são coisas que acontecem 2 ou 3 dias depois, e eu não acredito muito em coincidências, e então provavelmente até poderá ter a ver, mas são encobertos. Até esses casos não são muito falados, mas acredito que tenham algum peso. Eu também, com a idade que tenho, não me apetecia ter um AVC já, pelo menos. Portanto, é uma coisa que me deixa um pouco na dúvida, mas pronto, era só essa a minha dúvida. Obrigado. Obrigada, Filipe, também pela sua questão. Vamos até Sobral de Montagraça, agora onde está a Sónia Jesus. Sónia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tem questões sobre a vacinação? Eu tenho uma questão particular porque no quadro hematológico eu tenho uma trombocitose, ou seja, eu tenho uma alteração genética no PAI1 4G, isto é uma questão hereditária. O meu filho também já tem e sofri um AVC em 2014, um AVC hemorrágico. Portanto, eu tenho bastantes dúvidas em relação às vacinas. A Sónia já está dentro do grupo que pode fazer o autoagendamento nesta altura. Sim, com estas dúvidas não fez ainda? Não fiz, nem pretendo tão cedo, sem isto ficar completamente esclarecido, fazer. Portanto, serei vacinada, sim, mas não estou com muita vontade de ser vacinada já. Muito bem, obrigada. Obrigada pela sua questão. Miguel, vamos tentar acelerar aqui, tentando responder a todas estas questões. Alergias. A primeira questão da Maria de Lourdes. Uma forte componente alérgica, muito séria. Estas pessoas, o que é que devem fazer? Pronto. As alergias foram uma das primeiras, já há uns meses, logo no início da vacinação. Primeiro efeito adverso a ser reportado. E o que passou a ser recomendado foi que, dependendo do historial específico das pessoas, ou não fazer a vacinação já, ou fazê-la em contexto de monitorização, contexto hospitalar. Vai depender aqui do conselho do médico de família desta senhora, na medida em que ele conhece exatamente os contornos específicos da sua situação alérgica e, evidentemente, que se o médico entender que a sua situação específica não é compatível com ser vacinada neste momento, não será vacinada. Portanto, é uma situação Mas clínica que depende... Os grandes
alérgicos, digamos Os assim, grandes estão a ser alérgicos não quer dizer que não possam ser vacinados, mas podem ter que ser vacinados com outros cuidados. Temos aqui à também, volta. Miguel, um espectador algo desconfiado destes números, Filipe Mendes, a questionar se não há casos mais graves. Este relatório dá também conta de 35 mortes, mas é muito explícito, não há nenhuma ligação causa-efeito comprovada. Muito bem. Em relação a esta desconfiança do Sr. Filipe Mendes, o que eu gostava de dizer é que este relatório, como tudo o que se tem estado a passar com as pausas nas administrações das vacinas, etc., são a prova mais viva do processo de farmacovigilância transparente que está a acontecer. Aliás, com uma visibilidade e uma monitorização por parte da comunidade em geral que não é habitual noutros fármacos. Este processo de farmacovigilância acontece sempre, com qualquer fármaco, mas desta vez acontece, digamos que à vista de todos e, portanto, estes relatórios e toda esta comunicação à volta deste assunto é testemunho realmente da transparência do processo de farmacovigilância. Como a Raquel também referiu, o próprio relatório refere o facto de terem havido 35 pessoas que faleceram em dias após a vacinação. Mas pessoas idosos com comorbidades, faz apenas essa referência. Nós estamos a falar já de muitas centenas de milhares ou milhões de pessoas vacinadas e, nomeadamente, as pessoas que foram vacinadas mais cedo foram aquelas que tinham mais idade e mais comorbilidades e, infelizmente, algumas destas pessoas, entretanto, faleceram, o que não tem, como o relatório diz explicitamente, relação nenhuma com a vacina. É infelizmente, a lei da vida. E, portanto, eu gostava, na medida do possível, de tranquilizar o Sr. Filipe Mendes e as outras pessoas que estão a ouvir que o processo de farmacovigilância está a funcionar, não há encobrimentos. Isso não era, de resto, no interesse nem das autoridades, nem das próprias farmacêuticas, porque é importante manter a confiança das pessoas neste processo para que elas adiram e, portanto, não há da parte de nenhum das entidades envolvidas sequer interesse em fazer um encobrimento que não é de resto possível, porque se houvesse esses casos, Miguel, saberíamos com toda a certeza e soubemos quando aconteceram aqueles casos mais graves justamente por isso, porque já aconteceram e soubemos. E soubemos, fez-se uma pausa, analisou-se, tomaram-se as medidas adequadas para evitar que finalmente, voltasse a acontecer. Miguel, temos aqui a Sónia Jesus, muito rapidamente, com uma questão do foro da hematologia, uma condição genética, julgo eu. O que é que estas pessoas com coisas muito específicas devem fazer? Mais uma vez, é um caso em que é precisa a opinião clínica do médico assistente desta senhora, porque eu não quero tomar a responsabilidade de me comprometer com uma opinião sem conhecer todo o historial clínico específico desta senhora. Estas pessoas devem consultar se têm situações clínicas muito específicas, que lhes causam dúvidas, ansiedade, devem falar com o seu médico para perceber porque ele sim tem acesso à história clínica completa daquela pessoa. É bom que as pessoas façam o autoagendamento. Estas que têm condições muito específicas, com grande detalhe, devem procurar os seus médicos assistentes. Devem ser aconselhadas pelo seu médico. Obrigada, Miguel. Vamos continuar a ouvir os nossos espectadores. Desta vez, Gisélia Estrela, liga-nos do Algarve de Olhão. Bom dia, Gisélia. Bom dia. Bem-vinda. As suas dúvidas relativamente à vacinação? É assim, eu dei a Pfizer, dei a primeira e dei a segunda no dia 7 deste mês. O meu marido também já deu as duas. Eu tenho 65 e o meu marido 69 e não tivemos problemas nenhuns. Acontece que a minha nora tem 55 anos, deu AstraZeneca e teve muitos problemas. Foi parar ao hospital a Faro com problemas, criou coágulos nos braços. Tiveram que lhe dar um líquido para desfazer, para poder tirar sangue. O médico de família mandou fazer um TAC, não gostou do TAC, mandou fazer uma ressonância e ela agora está à espera de saber o resultado. E ela queria saber que vacina é que ela vai dar, porque ela tem 55, tem menos de 60 anos. Muito bem. Obrigada. Já vamos procurar responder a esta sua dúvida. Agradeço o telefonema desta espectadora. Abrimos agora a antena à Maria do Céu. Liga-nos de Évora. Maria do Céu. Bom dia. Olá, bem-vinda. Bom dia. Ainda não foi vacinada? Já fui vacinada porque trabalho dentro do Hospital de Évora. Portanto, sou funcionária dentro do hospital.
Pronto, é que tinha duas perguntas para fazer ao Dr. Miguel, que é, porque eu não consigo perceber nas notícias, não consigo ficar esclarecida. Porque é assim, eu levei a AstraZeneca, pronto, levámos todos. Entretanto, não tive nada de especial, tive tudo normal, os efeitos secundários normais, isso por aí tudo bem. Só que, pronto, neste momento a vacina não, já está, a DGS não recomenda a vacina a menos de 60 anos, que a gente já todos sabemos disso de cor e salteado. A questão é, porque é que eu ouvi nas notícias o Sr. Almirante dizer que vamos ser todos chamados à mesma e depois de sermos chamados temos que assinar um papel, e que a gente sabe qual é, que nos reporta a nós a responsabilidade dessa vacina. E pronto, eu não estou de acordo, eu não vou assinar, não vou levar, porque não é lógico, tenho medo, como toda a gente deve ter medo neste momento. E a minha pergunta é, até se saber que vacina há de alternativa, porque é que o Sr. Almirante diz que vamos ser chamados? Porque, neste caso, se a DGS não recomenda, nem sequer passaria por se chamar as pessoas com menos de 60 anos. Aguardavam e esperavam. É essa, de facto, a decisão. Já vamos ouvir a opinião do professor Miguel Prudêncio daqui a pouco. Tempo ainda para ouvirmos Dina Couto, técnica de saúde, Liga-nos dos Açores, de Ponta Delgada. Olá, Dina. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ponta Delgada. Olha, queria fazer uma questão. Já levei a primeira dose, dia 24, e levei agora, dia 15, a segunda. Sou doente de doença de Crohn, levo ferro injetável, mas a primeira dose não tive qualquer tipo de problema. Nem a segunda. Apenas tem o ritmo cardíaco aceleradíssimo, sempre a bater a 120, não sei se é normal ou não. A minha questão era essa. Não tive nem febre, nada. Apenas o ritmo cardíaco está sempre aceleradíssimo. Sinto-me um pouco cansada, mas isso deve ser normal. E queria deixar uma mensagem que todos os açorianos se vacinassem, não dissessem que não. Tenham um bom dia, e era essa a questão que eu tinha a fazer. Muito obrigada, Dina, pela Muito sua... obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigada pela sua participação. Fica aqui, Miguel, um apelo importante desta espectadora, não só para os Açores, para o país e para o mundo, digo eu, que esperamos que seja todo vacinado, ou não conseguiremos sair daqui. Aí vamos de trás para a frente, começamos justamente com Dina Couto. Este ritmo cardíaco acelerado pode ser um dos sintomas? Eu fiquei sem perceber há quanto tempo foi a segunda dose da dona Dina Couto. Se esta situação se prolongar, ou se estiver a prolongar, durante mais do que aqueles... Do que eu percebi, estaremos a falar de uma semana, mais ou menos. Pronto, eu não tomei nota da data em que foi a segunda dose, mas eventualmente, se esta situação se está a prolongar, eu acho que deve consultar o seu médico, dizer... Não penso que seja motivo de preocupação, mas sendo uma situação... Mas estas taquicardias estão descritas como efeitos secundários? Sim, entre as várias coisas esta pode acontecer também, não será das mais frequentes. E, portanto, acho que, sendo uma situação prolongada, deve ser tranquilizada pelo seu médico. A dona Dina Couto também refere não ter tido outros efeitos adversos, portanto, mas se está com... Pode até... Esta arritmia não ter relação com a vacina, mas mesmo não tendo, é bom que seja vista por um médico. Portanto, para perceber... se consultar, Dina, já sabe, deve acho consultar que é melhor, na o seu medida médico. em que até pode não ter nada a ver com a vacina, mas antes desta espectadora Dina Couto, ligou-nos Maria do Céu, com uma questão muito polémica, que é, esta espectadora tem 47 anos, foi vacinada com a AstraZeneca na altura em que a AstraZeneca ainda era dada a estas faixas etárias, e agora, para receber a segunda dose, que deve estar na iminência de a receber, vê-se obrigada a assinar um papel assumindo ela própria a responsabilidade, Maria do Céu, assim como todos os que estão nestas circunstâncias. Isto faz sentido, Miguel? Bom, ela não é obrigada a assinar esse papel. Se quiser aquela segunda dose da vacina, ou seja... Mas é um ponto importante. Imputar a responsabilidade ao utente, sendo que a ciência, em princípio, sabe mais do que... Pronto. Aquilo que a DGS determinou foi realmente estas duas vias possíveis para as pessoas que receberam a AstraZeneca em primeira dose e que não têm ainda 60 anos e, portanto, para quem à partida não será recomendada a AstraZeneca, terem a opção de
assumir a responsabilidade pela segunda dose da AstraZeneca ou aguardar até que hajam dados concretos sobre a eficácia da combinação de duas vacinas diferentes. Eu compreendo a controvérsia que isto gera, porque as pessoas não têm, porventura, os elementos todos necessários para tomar esta decisão por si e compreendo que seria de alguma forma mais... No fundo, o que a pessoa assina é um papel em que lhe é informado, lhe é dada toda a informação que há sobre esta vacina. Exatamente, e a pessoa, perante aquela informação, decide ou não que quer tomar a segunda dose da AstraZeneca. E eu compreendo que isto não é um procedimento tranquilizador para toda a gente, porque as pessoas podem se sentir menos informadas. Mas quando é que podemos esperar que haja uma decisão efetiva sobre isto? Se vão dar outra vacina, se vão manter esta vacina? Aquilo que está preconizado é que, a partir do momento em que haja informação fidedigna sobre a eficácia de combinar vacinas de fabricantes diferentes, essa opção passa a estar disponível para estas pessoas também. E aquilo que se espera é que isso aconteça muito em breve. Os dados do estudo que está a ser realizado no Reino Unido espera-se que sejam conhecidos muito em breve. E eu gostava também de tranquilizar estas pessoas em relação à questão da duração entre a primeira e a segunda dose. Se estes dados demorarem um pouco mais, não é... A primeira dose já confere um grau de proteção muito elevado e não é o facto da segunda dose ser um pouco atrasada que põe em causa o esquema vacinal no seu todo. Portanto, eu penso que o que está a acontecer é que as pessoas são automaticamente chamadas para a segunda dose da AstraZeneca. Conforme estava previsto. Conforme estava previsto, dentro daquelas 12 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda, mas têm esta opção de não tomar a vacina, se não quiserem assinar o consentimento informado, dizerem, eu prefiro esperar pelos dados que estão vão sair em breve sobre a combinação de vacinas e nessa altura eventualmente tomar outra. Esperemos que esses dados saiam de facto em breve, Miguel, por forma a serenar um pouco, a tranquilizar a população. Ainda, Miguel, muito rapidamente, Gisele Oliveira a dizer que tanto ela como o marido não tiveram efeitos da vacina da Pfizer, embora tenham sido os efeitos mais reportados, mas também foram administradas muitas, mas que a nora teve efeitos da vacina da AstraZeneca ligados, nomeadamente, à coagulação. Mas, pelos vistos, foi de imediato acompanhado. Foi imediatamente tratado, mas, e aqui a questão que a dona Gisela Estamos a falar de uma pessoa de 55 anos, na altura. Foi o que é que agora acontece em relação à segunda dose da sua nora, e mais uma vez estamos nesta situação, pessoa abaixo dos 60 anos, tem aquelas duas opções de que falámos agora mesmo, tendo tido esta reação a quando da primeira, porventura, tendo tido esta formação de coágulos que foi tratada e felizmente penso que está tudo bem, mas tendo tido esta reação, é natural que esta pessoa, em concreto, prefira esperar pelos dados da combinação de vacinas para eventualmente ter uma segunda dose de outra vacina, que não outra vez a AstraZeneca, tendo em conta que teve estes problemas. Bem, até agora vemos uma administração baixa das segundas doses da vacina da AstraZeneca. Isto pode ser um sinal de que há muita gente que não quer assinar este... E pode ser um sinal de que realmente houve muita gente abaixo dos 60 que tomou a primeira dose da AstraZeneca e, portanto, agora está nesta situação de ter estas duas opções e, portanto, de porventura estar a optar por não tomar a AstraZeneca e esperar por mais dados de eventuais combinações. Miguel, eu dizia ainda que houve estes dados que surgiram sobre efeitos secundários, o volume maior é relativamente à vacina da Pfizer. Não se percebe se na primeira, se na segunda toma. Isto também varia, estes efeitos que são para a ciência efeitos menores, mas as pessoas como os sentem às vezes com grande violência, febre, mal-estar, são reportados, não se percebe muito bem se em relação à primeira, se à segunda dose e sobretudo relativamente à vacina da Pfizer. Isto também decorre pelo facto de terem sido administradas muitas vacinas da Pfizer. Exatamente. Portanto, em termos de números absolutos, efetivamente a vacina da BioNTech Pfizer é aquela que teve mais relatos, mas estamos a falar, quando vemos por número de doses administradas de cada vacina, estamos a falar de 1,34 reações em 1000 para quem tomou a Pfizer e 1,05 em 1000
para quem tomou a AstraZeneca. Portanto, a diferença não é significativa. Portanto, não penso que se possa... Portanto, isto difere mais de pessoa para pessoa do que propriamente de vacina para vacina para vacina. E dentro das diferentes pessoas, como eu disse logo no início, há tendência para pessoas mais jovens reagirem de forma mais exuberante. É sinal que o corpo está a reagir àquele estímulo que está a ter, mas também não deve ser razão para quem não tem reação ficar preocupado, porque... Isso é também uma questão que temos tido. Não senti nada, isto será normal. Isso é importante também dizer que isto é muito variável de pessoa para pessoa. Tendencialmente as pessoas mais novas vão reagir mais e tendencialmente as pessoas do sexo feminino também reagem mais que as pessoas do sexo masculino e quando acontece é uma reação natural do organismo àquele estímulo imunitário que está a ser administrado. Mas se não tiverem essa reação, se não tiverem quaisquer reações adversas, não significa que a vacina não esteja a fazer efeito. Vamos agora ouvir e ver a Andreia Figueiredo, liga-nos da Covilhã. Olá, Andreia. Olá, bom dia. Bem-vinda. Liga-nos por videochamada. Andreia, as suas questões relativamente às vacinas? É assim, eu tenho 3 idosos, que é os meus pais e a minha avó, em que eles infelizmente já foram infectados com o Covid, em que estão a aguardar para, possivelmente, eu creio que sim, espero bem que sim, que seja o mais breve possível, levarem pelo menos uma dose da vacina. Só que a minha dúvida é o seguinte, a minha mãe tem hipertensão, a minha avó infelizmente tem tem muitas crises, ou seja, faz muitas infecções a nível do coração. Pronto, ela toma varfina e o meu pai tem o ventrículo esquerdo, creio eu, dilatado. Quais poderão ser os efeitos que a vacina, seja ela qual for, seja a AstraZeneca, seja a Pfizer, Moderna, seja aquela que for? Eu gostaria de tirar essa dúvida porque já passámos por mal por causa de eles terem ficado infectados, mas também temos agora algum receio que venha também a vacina a fazer efeitos secundários. Será bom, não será bom? Muito bem, Andreia. Já vamos à resposta que procura. Antes disso, ouvir ainda Miguel Guerreiro, liga-nos de Setúbal. Olá, Miguel. Sim. Bom dia. As suas dúvidas ou questões sobre o processo de vacinação ou sobre as vacinas em si? É assim, eu não tenho bem uma dúvida, eu gostaria de fazer mais uma denúncia. Eu sei que o Centro de Vacinação do Montijo está a recrutar, ou está a telefonar para pessoas com 30 anos para serem vacinadas. Eu tenho familiares com mais de 70 anos que ainda não foram vacinados. Tenho amigos conhecidos com 60, também não foram vacinados. Esta pessoa é minha conhecida que está a ser vacinada hoje no Montijo e acho injusto. Eu tenho 42 anos, não fui, a minha mulher tem quase 50, também ainda não foi. Não sei qual é o protocolo. Miguel Guerreiro, era preciso naturalmente conhecer quais possam ser as comorbilidades dessas pessoas, às pessoas com 30 anos com doenças muito graves. Bom, mas obrigada de qualquer forma pelo seu telefonema. Agora, Rosa Martins, bem-vinda. Liga-nos de Setúbal. Bom dia. Rosa, as suas questões. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Agradeço-lhe. Também, portanto, em televisão. Eu tenho 60 anos. Fui chamada, aliás, inscrevi-me para a vacina e fui chamada para vacinar. Na altura, quando disseram que era AstraZeneca, eu hesitei e disse que não. Disse que não porque eu sou uma pessoa com muitas comorbilidades. Eu tenho diabetes, eu sou muito obesa, eu sou fumadora, cuido pouco da minha saúde e tive receio. E agora estou no vácuo. Não sei o que é que vai acontecer comigo, não sei quando é que vão chamar. Ando em casa fechada, protegida, com 2 máscaras. A Rosa está naquela faixa etária, enfim, é a partir dos 60 anos, acredito que possa ter dúvidas. Obrigada, já vamos procurar responder então esta sua dúvida. Tempo ainda para ouvirmos Maria Monteiro, liga-nos de Louros. Olá, Maria. Apelo, por favor, ao seu poder de síntese no seu comentário ou questão, por forma a termos ainda tempo de responder aos espectadores. Ora, bom dia. Bom dia. Olha, é o seguinte, eu já fui vacinada com a primeira dose e foi a Pfizer.
Está-me a ouvir? Sim, estou a ouvi-la bem. Agora, no dia 1, tenho marcação para a segunda dose. Sim. Agora pergunto, será que como tomei a Pfizer me vão dar Pfizer ou será que me vão dar outra? Bem, Maria, é esta a sua dúvida. Miguel, podemos começar por aqui. Relativamente à vacina da Pfizer, não há dúvidas. Não há dúvida. Portanto, a dona Maria Monteiro, com toda a probabilidade, vai receber a segunda dose da vacina da Pfizer. De resto, o intervalo que ela relata entre a primeira dose, que tomou há relativamente pouco tempo, e agora a segunda agendada para o início do mês que vem, reflete precisamente o esquema vacinal da vacina da BioNTech Pfizer e, portanto, vai ser Pfizer com toda a certeza. Rosa Martins, ali na faixa dos 60 anos, ali no limite, com várias comorbilidades muito perigosas para a Covid-19. Portanto, a dona Rosa Martins optou por não tomar a vacina da AstraZeneca e agora tem a dúvida de quando é que vai ser chamada para voltar a ser chamada para ser vacinada. Eu confesso que isso é um procedimento que está nas mãos da Task Force e da DGS. E não temos tido notícias sobre o que é que... A última notícia que tínhamos é que estas pessoas iriam para o fim da fila. Mas, neste momento, a nota positiva que eu também gostava de deixar é que, ao ritmo que estamos a conseguir vacinar, é muito provável que o fim da fila não seja assim tão longe. Exatamente. E que estas pessoas não sejam... que a idade destas pessoas também seja tida em conta neste reagendamento e que, portanto, não fiquem para aquilo que nós pensaríamos ser o fim da fila de todos. Para termos mesmo tempo, Miguel. Outro Miguel Guerreiro, a queixar-se de vacinas a pessoas com 30 anos. Isto é impossível sabermos que pessoas são estas. É preciso perceber. Há pessoas com 30 anos que têm que ser vacinadas. Portanto, neste momento, aquilo que está preconizado é as pessoas a partir de uma determinada idade serem vacinadas e as pessoas serem vacinadas em qualquer idade com determinadas comorbilidades. Não sei se é o caso ou não. É uma questão de organização de cada centro e se realmente houver uma situação irregular. A Andreia Figueiredo, que tem 3 idosos em casa, não foram ainda vacinados porque tiveram Covid, com alguns receios de que sejam vacinados. Miguel, isto é um bom mote para terminarmos, fazendo naturalmente um apelo à vacinação. É, sim, senhora. Esta situação destes 3 idosos que já tiveram Covid, o facto de terem estado já infectados confere-lhes algum grau de proteção e aquilo que está preconizado para pessoas que já estiveram vacinadas, que já estiveram infectadas, é ter uma dose de vacina que funciona, é quase como se a infecção fosse a primeira dose. Mas mesmo sendo pessoas com problemas cardíacos, naturalmente mais velhos, a Covid é muito mais perigosa. Não há contraindicação para tomar vacinas nas pessoas com estas questões de saúde que a dona Andreia Figueiredo mencionou, hipertensão, problemas cardíacos, não estão contraindicados e, por outro lado, são pessoas com um risco elevado no caso de contraírem Covid. Já têm algum grau de proteção que lhes foi conferido pela infecção que felizmente conseguiram debelar, mas uma dose de vacina vem reforçar essa proteção. E reforçar sempre, Miguel, que a vacina é a única saída que temos para esta situação. Exatamente. Obrigada, Miguel Prudêncio, pelos preciosíssimos esclarecimentos aos nossos espectadores. Agradeço-lhe também a si que esteve desse lado. Contamos consigo no Hoje é Notícia, amanhã às 10 da manhã. Despeço-me, tenham um bom dia. Fique bem.